Irmãos, estamos essa manhã encerrando a série de mensagens O Deus que Ama, e falamos sobre alguns atributos, sobre algumas características que Deus ama, Ele nos ama e Ele também ama algumas ações, alguns atributos que nós podemos experimentar, compartilhar, transmitir. E semana retrasada lemos o texto de Mateus 23. Essa manhã vamos ler Mateus 23. Vou pedir licença para que nós possamos usar muitos textos e, na verdade, depois de ler isso, vamos correr para João 14:1 para ser o nosso texto base, tá bem? Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos então agora rapidamente em João capítulo 14, versículo 1, e vamos ler o conselho que Jesus dá aos seus discípulos, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vamos orar de novo? Vamos falar com Deus, pedir que Deus fale aos nossos corações e nos capacite a entender, a aprender, a desenvolver tudo aquilo que Ele tem para nós essa manhã. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de ouvi-la, lê-la e ser por ela, ó Deus, trabalhados, forjados, moldados. Pai, fala com a gente. A nossa oração essa manhã é que a Tua palavra tenha liberdade para gerar em nossos corações tudo aquilo que é extremamente necessário e digno que o Senhor possa estar construindo em nossos corações. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, cada dia mais. Amém e amém. É importante a gente entender o que está acontecendo aqui em João 14. João 13, Jesus faz um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho de João. Ele tem o lava-pés, ele avisa Pedro que Pedro iria o negar, ele avisa que ele está indo para um lugar onde as pessoas não poderiam segui-lo. E depois de trazer todas essas informações, ele dá início então ao capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí nós vamos perceber que essa palavra crer, ela é a mesma palavra usada em todos os evangelhos para a palavra fé. Essa palavra, ela na verdade, ela tem algumas variantes, mas normalmente quando você lê nos evangelhos que ele creu, ou por que duvidastes, homens de pequena fé, ou cadê a fé de vocês, é a mesma palavra sendo utilizada todas essas vezes. A palavra que tem em sua base a ideia de confiar e gerar ou ter, entregar confiança a alguma coisa ou a alguém. E nós vamos perceber que fé é um assunto extremamente importante para Jesus. Jesus, ele vai falar de fé o tempo todo. Os evangelhos vão falar de fé o tempo todo. E hoje em dia se fala muito de fé, isso é inquestionável. O que é interessante é perceber por que isso é tão importante para Deus. Por que Ele ama tanto essa palavra e por que Ele usa tanto? E será que Ele usa tanto? Será que fé de fato é importante? Fé é importante, gente? Agora, o que seria fé então? Se Deus ama, o que seria a expressão disso? Por que ela é tão importante? Veja, vamos primeiro perceber que os evangelhos fazem questão de falar de fé o tempo todo. Você tem, por exemplo, Lucas capítulo 1, você tem Zacarias sendo repreendido pelo anjo porque ele não creu nas palavras que Deus enviou o anjo a dizer. Um pouco mais embaixo você tem Maria sendo elogiada por Isabel, porque ela creu nas palavras que o anjo trouxe. Mais à frente, no capítulo 4, você tem Jesus criticando a cidade de Nazaré, porque eles não creram nele. Um pouco mais à frente,
no capítulo 5, você vê Jesus observando a fé daqueles amigos que levaram o coxo e desceram o coxo até a presença de Jesus. O texto diz que Jesus, observando a fé deles, disse para aquele homem: fique tranquilo, os teus pecados estão perdoados. É muito interessante porque em Lucas 7, Jesus vai se admirar com a fé de um homem que nem judeu era, do centurião romano. Em João 8, você vai ter Jesus dizendo para a mulher do fluxo de sangue: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E ele vai virar para Zaqueu não, gente, peraí. E ele vai virar para Jairo e dizer: Jairo, não temas, crê somente e ela vai viver, Jairo. Olha que interessante, o Evangelho de Lucas, ele vai falando de fé o tempo todo. E parece que se a gente não olhar com atenção, nós vamos acabar olhando e percebendo Jesus falar de fé, vamos observar Jesus construindo a fé dos seus discípulos e não vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Será uma coincidência Jesus olhar para os discípulos e no meio de uma tempestade falar assim: gente, cadê a fé de vocês? Será uma coincidência ele dar um grito de angústia diante do pé do Monte da Transfiguração, dizendo: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele fala, o Evangelho de Lucas e de Marcos e Mateus fala sobre os discípulos crerem e os discípulos não crerem, do início ao fim dos evangelhos. Jesus está ressurreto, ele encontra a primeira vez com seus discípulos, ele fala assim: gente, não deixe que as dúvidas cresçam no coração de vocês. Eu já tinha falado por Maria que eu viria e vocês não creram. João vai dizer que Tomé, ele vai olhar para os seus irmãos que caminharam com ele, dizendo que Jesus ressuscitou, e ele falou assim: se eu não enfiar o meu dedo na ferida das suas mãos, eu não acredito. Fé é um assunto, e é o grande assunto. É o grande assunto que a palavra de Deus vai trazer, e por isso Jesus está dizendo aos fariseus: olha, não adianta você dar o dízimo, não adianta você ser meticuloso em como obedecer a lei, se vocês abandonaram a justiça, a misericórdia e a fé. Então surge uma pergunta: como que homens tão religiosos podem abandonar a fé? Como pessoas que dedicam uma parcela enorme do seu dia, da sua vida, das suas decisões e escolhas, podem de fato escolherem não crer. Podem de fato escolher, por mais que o seu dia a dia esteja repleto de símbolos religiosos, eles podem de fato caminhar sem fé. Justamente por isso, vamos observar por que Deus ama tanto a fé. E eu quero agora pedir para os irmãos para me acompanhar em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E vamos perceber por que esse Deus ama tanto a fé. E vamos entender que Ele ama a fé, porque essa fé, que o texto diz que Ele mesmo gera em nossos corações, ela possibilita um relacionamento com esse Deus. Olha o que vai dizer Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe o que ele está falando? O escritor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte: você pode ter toda uma estrutura religiosa na sua vida, você pode ir à igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, alguns até 5 vezes por semana, você pode, de fato, dar o dízimo de tudo que você recebe, até de mais do que você recebe, mas se todo esse processo religioso estiver vazio do crer, do você olhar para a pessoa de Jesus e reconhecer nele o autor e consumador da sua fé, todo esse processo se torna nulo em agradar a Deus. Isso não nos deveria fazer pensar, refletir sobre? Será que eu estou
sobremodo religioso e gastando pouca energia naquilo que realmente importa para esse Deus, aquilo que Ele realmente ama, aquilo que realmente para Ele tem valor. E eu posso me aproximar desse Deus, talvez para pedir a esse Deus, talvez para ofertar a esse Deus, talvez para entregar alguma coisa a esse Deus, talvez até para trabalhar para esse Deus, mas tudo isso não gerar aquilo que de alguma forma nós desenvolvemos ou desejamos, que é agradá-lo. De fato, isso pode acontecer. Temos muitas narrativas bíblicas para defender essa tese. Por exemplo, Caim. Caim, o texto diz que Caim decide fazer uma oferta ao Senhor, e Caim e sua oferta foram rejeitados. Podemos olhar, por exemplo, o texto de Marta, em Lucas 10, que está trabalhando para Jesus. Quem é que gosta de trabalhar para Jesus? Levanta a mão. Marta também. Marta era uma pessoa que gostava de trabalhar para Jesus. Falava que tinha mutirão na igreja, ela aparecia. Falava que ia ter cantina, ela estava lá. Mas olha que interessante, em Lucas 10, Jesus está na casa de Marta. Marta está naquela correria de fazer comida, preparar a mesa. Maria está aos pés de Jesus. Marta, em sua correria, nas suas lutas, nas suas dificuldades ali, não sei se você tem irmão ou irmã, mas pensa, se coloca no lugar de Marta. Jesus está na sua casa. Você vai oferecer o que para Jesus? O que der ou o melhor? É Jesus, ora, vamos dar o melhor. E nessa de fazer o melhor para Jesus, Marta esquece um detalhe. Ela esquece quem é que está na casa dela. E você, quando vai em Lucas 10, você percebe que Marta, ela esqueceu tanto isso, que ela manda Jesus, ela dá uma ordem em Jesus. Olha, Jesus, não está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinha? Manda Maria vir aqui me ajudar. Ela olha para o ser que criou todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez, e ela manda. Eu não quero ser machista, mas as mulheres, elas têm essa capacidade de querer mandar, até em Jesus, né? Olha que coisa interessante. Mas Deus ama a fé, porque com a fé, os nossos serviços, trabalhos, entregas, se tornam motivo de alegria para esse Deus. Agora, qualquer entrega, qualquer oferta, qualquer serviço, sem ela, é impossível agradá-lo. Não importa o quanto você fez. E eu vou pedir licença poética aqui para dizer que Paulo demonstra isso de uma forma muito clara. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer o seguinte: tem coisas que você pode fazer para Deus que não tem valor nenhum, mesmo que você faça coisas extraordinárias. Ele não está falando de fé, ele está falando de amor. Ele vai dizer, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, entregue todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha fé, a ponto de mandar as montanhas sair e ir para algum lugar, se eu não tiver amor, de nada isso me vale. Olha que interessante, existem princípios bíblicos que anulam qualquer serviço que você presta a Deus. A fé é um desses princípios. Sem ela, nem eu, nem você, nem todos os cultos prestados no mundo ao mesmo tempo, ou em dias diferentes, ou em horas diferentes, elas se tornam nulas e infrutíferas, porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. A fé, então, ela é tão amada porque ela possibilita isso, possibilita esse relacionamento. É o que João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os quais creram no seu nome. Então, aqueles que vão estar fazendo parte do rol da família de Deus, né? Aqueles que estão sendo adotados por esse Deus, são aqueles que o receberam, e só o receberam porque creram no seu nome. Por que isso tudo é tão importante, irmãos? Porque nós vivemos em um tempo onde nós podemos caminhar numa fé que o objeto da fé é contrário ao texto bíblico. Veja,
Todas as vezes que Jesus diz, a tua fé te salvou, a fé daquela pessoa não está materializada em nada que não seja a própria pessoa de Jesus. Então, quando ele vira para a mulher do fluxo de sangue, e ele fala assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou, é porque a fé daquela pessoa não era em um profeta que estava curando, mas a fé dela era que Jesus, aquela pessoa, aquele homem, aquele ser que estava diante dele, ele tem poder para me curar. Por que isso é tão importante na nossa caminhada? Porque hoje existe um conceito teológico chamado fé na fé, que é um princípio onde eu posso crer que as coisas vão dar certo. É quase que um pensamento positivo, onde se eu tiver isso bem claro na minha cabeça, no meu coração, as coisas vão dar certo, porque eu creio que elas vão dar certo. Ou seja, o objetivo, o objeto aonde você está depositando sua fé, não é na pessoa de Jesus, mas é num pensamento positivo. É num pensamento em grupo. É a mesma lógica que trabalha aquele livro O Segredo. Se você vibrar positivamente, você vai atrair vibrações positivas. Desculpa, se você acredita nessas coisas. Eu não quero aqui desconstruir a sua fé, eu só quero dizer para você que a sua fé está no objeto errado. Está no objeto errado. Nós não defendemos nenhuma linha de raciocínio aonde as coisas boas vão acontecer, porque nós estamos aqui unidos acreditando nesse princípio. Não é isso que defendemos. Nós acreditamos fielmente que aquele que estava com Deus no princípio e era o próprio Deus, ele veio ao mundo e morreu pelos meus pecados, morreu por esse pecador que é o principal. E a fé que eu tenho no Filho de Deus, que por mim morreu e se entregou, e isso possibilita acesso a esse Deus. É nisso que todos aqueles que creem na palavra de Deus defendem. Nós não defendemos uma espécie de crer que as coisas boas vão acontecer. Ah, pastor, você é pessimista. Não, não sou. Pergunta para minha esposa. Eu não sou pessimista. Eu realmente acho que se eu tenho que pregar 11 horas, e se eu sair de casa 10:55, eu vou chegar aqui 11 horas. E eu não chego. Alguém já percebeu, você que convive comigo, já percebeu que muitas vezes eu tenho fé no objeto errado mesmo. Mas eu preciso que você entenda que, biblicamente, a fé que Deus ama é a fé que está em um objeto, numa pessoa chamada Jesus Cristo. É isso que Paulo defende em Gálatas 2. Ele vai dizer o seguinte, o que acontece em Gálatas 2? Paulo está lembrando a igreja da Galácia que nós não cremos em uma religião judaica. O que nos salva não é a fé no judaísmo, mas o que nos salva é a fé em Jesus. Por quê? Ele está lembrando, ele está dizendo, olha irmãos, prestem bem atenção. A carta de Paulo à igreja da Galácia é um tratado teológico contra a religião, na verdade. A religiosidade. Ele vai dizer, olha, vocês começaram bem, vocês começaram pela fé em Jesus. E agora vocês querem uma caminhada pelas obras. Não, vocês receberam o Espírito Santo de Jesus, não pela obediência à lei, mas pela fé. E eu quero lembrar vocês, irmãos, Gálatas 2, que quando Pedro veio a Antioquia, eu o repreendi face a face. Porque antes de chegarem do partido da circuncisão, o grupo que acredita que você é salvo porque crê em Jesus, mas você precisa obedecer às leis do Antigo Testamento, Pedro estava comendo com todos nós, conversando com todos nós. Quando esses chegaram, Pedro então parou de se relacionar com a gente. Então eu o repreendi face a face e disse, tu és judeu, mas você não vive como judeu. Se você é judeu e não vive como judeu, por que você me obriga a viver como? E aí ele vai falar as palavras talvez mais belas que Paulo escreve, ou que o Espírito Santo de Deus usa Paulo para escrever. Ele vai dizer assim, Pedro, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que hoje eu levo, ou hoje eu tenho na fé no Filho de Deus, que por mim morreu e se entregou. Sabe por que Deus ama a fé? Porque a fé é o instrumento que Ele escolheu para a salvação. Nós somos salvos mediante o que, irmãos? A fé.
que é dom de Deus. E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu e você teremos acesso eterno a Deus, não porque vocês se tornaram membros da igreja mais legal da cidade de Petrópolis, que é a Igreja Batista do Bing. Vocês e eu não seremos salvos porque defendemos um conceito teológico bem fundado, que deveríamos mesmo, mas nós não seremos salvos por isso. Nós não seremos salvos porque obedecemos às leis do Antigo Testamento. Nós não seremos. O que é uma problemática teológica hoje, quando você fala que alguém não dá o dízimo, essa pessoa não é salva. Você tem que rasgar metade do Novo Testamento para defender uma linha dessa. Ou, se a pessoa caiu em pecado, ela perdeu a salvação dela. Outro problema teológico, que eu não estou afim aqui, né, de ficar expondo, até porque daqui a pouquinho o meu tempo acaba. Mas o que é interessante observar é Deus ama a fé porque ela é o instrumento da nossa salvação. Olha o que diz lá em João capítulo 3, versículo 16. Será que você sabe de cor? João 3,16. Vocês estão murmurando quase o versículo, porque Deus, eu sei que eu estou com o microfone, fica mais fácil, mas é uma questão de dicção que a gente aprendeu aqui na aula de oratória. Aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. A salvação, ela foi oferecida, ela se tornou conhecida por um ato de Jesus em vir e a humanidade em reconhecer, crer, depositar sobre esse objeto, esse Jesus, a certeza da sua salvação. Por que isso é tão importante para nós e para Deus? Porque nós temos uma tendência natural a acreditar nos nossos esforços para garantir a nossa salvação. Quem aqui já fez crescer integração? Levanta a mão. O pessoal precisa fazer mais crescer, né? Pastor Fábio, anota aí o nome de quem não levantou. A gente vai pedir para a Cátia. Vai ter um trabalhinho essa semana, tá, Cátia? Ligar para cada um, convidar a gente a participar do Crescer. Porque lá no Crescer Integração, você tem uma aula só para falar, que é, desculpa, não querendo ser arrogante ou soberbo aqui, que é a melhor turma, que é o Integração. Tem o melhor professor, mas você tem uma aula que fala sobre salvação. E é muito importante você passar por ela, sabe por quê? Para que a sua salvação não esteja na sua mente e coração pautada na sua força, na sua capacidade de ser uma pessoa ética, na sua capacidade de ser uma pessoa obediente ao texto bíblico, na sua capacidade de ser uma pessoa que cumpre todos os requisitos que muitas vezes nós escolhemos seguir e ignoramos aqueles que nós não queremos seguir. Para que diante do Cordeiro de Deus, você não caia na besteira de falar, eu vou entrar porque tudo aquilo que você mandou o jovem rico fazer, eu já fazia. Como o Senhor não mandou eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, eu estou entendendo que eu estou garantido, eu vou entrar nesse céu, sim, Senhor. Não. Deus ama a salvação, porque ela é o instrumento de Deus ama a fé, porque ela é o instrumento de salvação do indivíduo, da pessoa, daquele que é o alvo da graça de Deus, é o que Efésios 2:8 vai dizer. Vamos rapidinho em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E entender isso é um pouquinho difícil, principalmente para quando nós fomos doutrinados numa linha diferente, né? Uma linha onde você é salvo
por obras, por atos, né, por escolhas. Mas o que Paulo faz questão e insiste a igreja a entender que você não é salvo porque você vai à igreja, você não é salvo porque você dá o dízimo, você não é salvo porque você não mata, não rouba, não faz nada tão errado assim. Não, você não é salvo por essas coisas. Você é salvo porque o Filho de Deus humilhou a si mesmo, se esvaziou, assumiu a forma de servo. E depois de encontrado em figura humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E porque Ele assim o fez, você e eu temos acesso a Deus. É porque Ele se esvaziou, e Ele morreu, e Ele foi para aquela cruz, que a minha dívida foi paga naquela cruz. É só por isso que nós somos salvos. Mas pastor, se é assim, então, por que eu estou vindo na igreja? Por que se eu sou salvo não pela minha postura ou pela forma como eu conduzo a minha vida, por que nós fazemos tudo o que fazemos? Né? Nós somos salvos, vamos viver do jeito que quisermos. Justamente porque essa é a terceira narrativa que demonstra por que Deus ama tanto a fé. Porque a fé, ela traz mudanças. Essa mesma problemática acontece não só nos cristãos do século 21, mas nos cristãos do primeiro século. Onde Paulo, depois de escrever isso, é lido por muitos e esses começam a dizer, então tá bom, então eu creio em Deus. Eu vou viver minha vida a partir dessa minha crença. Eu creio em Jesus. E eu não vou mudar minha vida porque eu fui salvo pela graça. Eu sou salvo pela fé. E essa fé existe no meu coração. Tiago, então, vai escrever a sua carta. E é interessante porque, durante muitos anos, principalmente no início, né, da Reforma, muitas pessoas tinham dificuldade em ler a carta de Tiago. Por quê? Porque parece um conflito. Parece que Tiago está refutando o que Paulo está dizendo, que somos salvos pela graça, não mediante a obediência da lei, mas pela fé. Porque ele vai dizer no versículo, no capítulo 2, versículo 17 e 18, olha o que Tiago vai dizer. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É interessante porque Deus ama a fé porque junto a ela, atrelado a ela, existe todo um processo de mudanças naturais. O que Tiago está dizendo é o seguinte, você fala que você tem fé, mas quando nós olhamos para a sua vida, essa sua fé não gera nada. Essa sua fé está vazia. Essa sua fé, na verdade, está morta. Porque você tem fé em um Deus que ama, mas você não ama. Você tem fé em um Deus que é santo, mas você ama o pecado. Você tem fé num Deus que salva e você condena. Você tem fé em um Deus que cuida, que se importa e você despreza. Ele está dizendo, desculpa, aquilo que você crê não está gerando as mudanças naturais da fé. Deus ama a fé porque ela necessariamente gera em nós mudanças. Olha o que ele vai dizer, Paulo vai dizer em Efésios 2, agora 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé gera mudanças. A fé, ela produz naturalmente uma forma de viver e de agir diferente. Ela não vai gerar perfeição. É o que João vai dizer na sua primeira carta. Ele vai dizer, olha, João capítulo 1, ele vai dizer
versículo 6. Ele vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós falamos de uma fé que gera necessariamente comunhão, mas essa fé que eu anuncio ter não gera luz, não gera mudanças, não gera aperfeiçoamentos, eu posso estar ou mentindo, ou me enganando, como diz o versículo 9 mais à frente, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus ama a fé, porque atrelado a ela existe mudanças reais, notórias, evidentes em nossas vidas. Por isso que nós devemos olhar com muita atenção o quanto é importante a fé na nossa vida. Enquanto que a fé, ela gera mudanças. Meu Deus, eu creio em Jesus. Eu creio que o Filho de Deus morreu e se entregou por mim. E o Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim, olha para mim e fala assim: Tiago, ame os seus inimigos. Ore por eles. O que uma fé real deve gerar no meu coração? O que uma fé que Deus tanto ama deve produzir nas nossas almas? Apego, desejo, prática, de acordo com aquilo que Ele tem nos convidado, porque Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês serão verdadeiramente os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Olha que interessante, vamos voltar agora lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O que isso significa para você? Ou poderemos ler Mateus 7, 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo com não andeis ansiosos, não se turbe o vosso coração? Não se turbe o vosso coração dá a ideia de uma tempestade. Ele está dizendo: não permita que o seu coração esteja tempestuoso. Como é que eu faço isso? Creia em Deus. Não creia no seu Deus, em qualquer Deus, um Deus próprio. Creia nesse Deus, que olha para as tempestades e acalma as tempestades, que olha para a morte e manda vir a vida, que olha para a inexistência e chama à existência as coisas que não existiam. Lembra de que a fé, ela precisa estar em um objeto? É nesse objeto, nesse ser, nessa pessoa. Na pessoa que te ama, mesmo você não fazendo nada para merecer isso. Por isso, desista de fazer algo para merecer a salvação. Receba a salvação e faça algo em resposta a ela. Aceite a salvação, creia na salvação de Deus e reaja a essa salvação. Creia num Jesus, Senhor de tudo e todos, que os demônios, como diz Tiago, não só creem, mas tremem diante dele. E reaja àquilo que ele fez, aquilo que ele é, aquilo que ele representa. É justamente nesse ponto onde vamos perceber no que de fato cremos. Se cremos.
se estamos sendo movidos por uma crença real na pessoa de Cristo e não no sistema eclesiástico que eu estou envolvido. Se eu creio de fato em um Deus que me relaciono com Ele e tenho o poder de ser feito filho dele, ou estou sujeito a um processo que me dá algum alento, alguma tranquilidade para poder seguir minha vida no fundo, do jeito que eu bem entender. O processo, ele é muito mais pautado, o processo de fé é muito mais pautado naquilo que Jesus fez por mim, em como eu reajo àquilo, do que necessariamente na ideia de que eu faço alguma coisa para garantir essa minha salvação e essa minha caminhada. Então, Deus ama a fé, porque ela revela quem de fato são os filhos de Deus e os que não são. João vai dizer isso. Se ele saiu do nosso meio, era porque eles nunca foram dos nossos. Pastor, mas isso não fica um pouco, não é um pouco prepotente dizer que aqueles que saíram do nosso meio nunca fizeram parte do Evangelho? Não desse meio, não dessa igreja, mas da igreja de Cristo. Aqueles que escolheram seguir um caminhar distante daquilo que ele tem apresentado como verdadeiro evangelho. A estes que fizeram do objeto da sua fé aquilo que eles podem fazer, a sua ética, a sua igreja, a sua religião, o convite que fazemos e que o texto bíblico faz é: se renda ou creia verdadeiramente no Filho de Deus. Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E as trevas amaram mais, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Deus ama a fé, porque ela abre a nossa capacidade de enxergar a realidade. E de que um coração completamente rendido ao pecado, completamente sujeito ou propenso a continuar na vida de erros e pecados, agora viu brilhar uma poderosa luz. E consegue ver a realidade, se arrepender dos seus pecados e viver a partir disso. Para encerrar, eu quero ler com os irmãos. 2 a Coríntios. Capítulo 5, versículo 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe qual é a maior prova da nossa fé? A quem e por quem estamos vivendo? Ou melhor, por quem estamos morrendo? Deus ama a fé, porque ela literalmente nos transporta a uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova esperança em Cristo Jesus. Não mais nas nossas forças, mas uma total dependência do objeto que depositamos todas as nossas esperanças. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, cada dia mais, nos tornar homens e mulheres que depositam toda a sua fé, não no pensamento positivo, não na sintonia com as coisas boas da vida, não na vibração de coisas boas,
não na política, não na esquerda ou na direita, mas naquele que verdadeiramente pode todas as coisas, que é o nosso Senhor e Mestre Jesus. Deus abençoe a sua vida, a minha vida e a de todos nós. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa conduzir, Deus, a nossa existência. E como é evidente, é notório na Sua palavra, ela tem nos conduzido ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Verbo de Deus, Senhor Jesus. Que nós possamos, todos os dias de nossas vidas, sermos instrumentos do alto. Que possamos todos os dias da nossa vida depositar, ó Deus, crer, depositar toda a nossa fé na pessoa de Jesus, em quem Jesus é e no poder que existe nele. Que nós possamos, todos os dias da nossa vida, caminhar em uma santa e nova e linda aliança, aonde tudo foi pago na cruz, e em resposta a tamanho sacrifício, nós entregamos as nossas vidas, entregamos o nosso respirar, o nosso viver, para aquele que por nós morreu, por nós se entregou, por nós ressuscitou, e está agora à direita do Pai, dominando tudo e todos. Cremos em Jesus, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que um dia esteve morto, mas eis que vive pelos séculos dos séculos, que tem em suas mãos as chaves da morte. Cremos em Jesus, nascido de uma virgem. Cremos em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cremos em Jesus, o servo sofredor de Isaías 51, que carregou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por conta das suas pisaduras fomos sarados. Cremos que o Senhor é suficiente, que o Senhor recebeu o nome que está acima de todo nome, e cremos também que as suas promessas se cumprirão. Cremos que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão, permanecerão para sempre. Esse é o objeto da nossa fé, como povo de Deus. Senhor Jesus, perdoa o nosso pecado, perdoa essa fé apoiada em nós mesmos, perdoa, Deus, quando tiramos o Senhor como objeto central da nossa fé e colocamos a nossa religiosidade, os nossos desejos, os nossos sonhos como objeto final da nossa fé. Não, Senhor. O objeto final da nossa fé é o nosso Senhor, que por nós morreu e se entregou. Assuma, ó Deus, a direção das nossas vidas. Assuma, ó Deus, a direção dos nossos corações. Nos conduza, ó Senhor Jesus. Muitas vezes no meio das tempestades, muitas vezes no meio das lutas e dificuldades, nos conduza até o Pai, até a revelação perfeita dele. Ó Deus, ansiamos, desejamos
um dia poder ver face a face esse que é a revelação perfeita do nosso Deus, e sermos como Tu, ó Deus, porque te vemos, te conhecemos e estamos em Ti como Tu está neles. Ó Deus de Israel, que o Teu nome seja exaltado entre as nações. Essa manhã foi apresentado um dos conceitos mais básicos da fé cristã, mas foi apresentado um dos conceitos mais importantes também. Eu quero dar oportunidade a qualquer um que está aqui presente. Se um dia depositou a sua fé em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em qualquer outra estrutura eclesiástica, e hoje entendeu que a sua fé precisa estar, sim, em um objeto, uma pessoa, mas não em uma pessoa humana apenas, não em uma pessoa especial, importante apenas, mas que a sua fé precisa estar completamente pautada, alinhada, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. E hoje você quer declarar isso ao mundo. Quero te dar a oportunidade de fazer isso. Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui essa manhã? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui essa manhã que precisa se render a Jesus? E mais nada. Deus te abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos, todos nós, como que um coro em sintonia, dizer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que cremos no Senhor Jesus, que ansiamos pela sua manifestação nas nossas vidas. Obrigado por amar aquilo que nos transforma em filhos de Deus. Obrigado por dar tantos exemplos. É no nome santo de Jesus que oramos, clamando e pedindo por cada um desses que levantaram as mãos. Que o Senhor, ó Deus, acampe os seus anjos ao redor deles. Que eles possam, ó Deus, experimentar o conhecimento do Senhor cada dia mais. Experimentar essa linda jornada que é conhecer e caminhar contigo. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos, porque teu é o reino, todo o poder, toda a glória para sempre. Amém.